E agora, um grande motivo para alegria. Um grande motivo pela sorte. Não voem. Não voem, gente. Só não voem. Voltem à terra. Quando se alguém aqui pertinho estiver voando, segure ele na terra. E o motivo é que agora está conosco o nosso. O nosso. Que significa nosso, significa de todos nós. Arcebispo Hendrik Roser. Visitador apostólico da paróquia de Medjugorje. Um homem de grande coração, de muito amor, muita sabedoria. Um bispo que ama os jovens. Padre, arcebispo, obrigado. Os poloneses estão gritando que amam muito ele. Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria oferecer. Queridos irmãos e irmãs, louvemos ao Senhor. Eu vou falar em francês hoje com vocês. Nous sommes venus à Medjugorje en tant que pèlerins. Viemos a Medjugorje como peregrinos. Pèlerin connaît son point de départ. Vous avez quitté votre village, votre ville, votre pays, et vous arrivez tous ici à Medjugorje, et vous connaissez aussi le chemin parcouru. En bus, en train peut-être, et parfois à pied. Peregrinar significa de onde vem. Sabem, vocês vieram das suas cidades, do seu lugar, da tua cidade, e vocês também sabem qual que é o caminho pelo qual vocês percorreram. Aquilo que une vocês é o caminho pelo qual vocês passaram e o ponto, destino final onde vocês chegaram. Vocês têm os seus guias que os acompanham e que os conduzem. E toda a vida humana é como uma peregrinação. Point de départ, c'est notre naissance à la date précise et à l'endroit précis. Conhecemos o nosso ponto de partida. É o nosso nascimento, nossa data de nascimento, que num lugar preciso e numa data específica. La date et l'endroit. Répétez si fréquemment dans nos cartes d'identité et dans des documents administratifs. E esse lugar, data e tudo isso se repetem, essas informações em nossos documentos, em nossos papéis administrativos. De notre identité, c'est-à-dire de ce que nous sommes. Esse ponto inicial é parte da nossa identidade, aquilo que somos. Nous sommes lancés sur le chemin de la vie. Au début, tout va bien ou presque bien. Então, nós demos início no nosso caminho de vida. No começo, tudo bem, ou quase tudo bem. Os pais nos amam, eles nos alimentam, eles nos vestem e nos educam. Eles nos levam para a escola. Le chemin de la vie commence à être plus difficile à parcourir.
Então, o caminho da vida começa a ficar mais difícil para ser percorrido. Chacun des jeunes est affronté à la prise de décision, à effectuer des choix. Cada jovem enfrenta uma dificuldade de tomar decisões. Eles precisam fazer escolhas. Qui écouter, qui suivre. Como fazer isso? Quem ouvir? Quem seguir? L'autorité des parents paraît diminuer. A autoridade dos pais passa a diminuir nessa fase. Leur place prennent des égaux de même âge. Em seu lugar, aparecem outras coisas da mesma idade. Médias sociaux, Facebook ou Twitter. E nas mídias sociais vocês podem ter na Facebook e Twitter. L'inquiétude s'installe dans le cœur des jeunes. Cette inquiétude est aussi là, présente. Nesse mesmo tempo, no coração de muitos entra uma certa ansiedade. Instala-se no coração dos jovens. Qui est digne de confiance. As perguntas se multiplicam. Quem diz a verdade? Quem é confiável em meu redor? Et caché derrière des propositions avancées. Quais são os riscos que estão ocultos naquilo que é me oferecido? La drogue, le sexe, O álcool, avec des inconnus, des discothèques. quais são os riscos que estão escondidos? A gente é oferecido por álcool, droga, sexo e muitas coisas, pessoas estranhas e discotecas. Des choix plus positifs et sérieux. Existem algumas escolhas mais sérias e positivas para fazer. Des écoles moyennes et supérieures. A escolha pelo estudo, escola média, ensino superior. Qual profissão escolher? La religion et quelle est sa place dans la vie courante. Onde está a religião e qual é a fé? E qual é a sua fé dentro do seu cotidiano? La vie familiale maintenant et au futur. Como viver na família, agora e no presente e no futuro? Fonder une famille propre. Como que eu posso casar, fazer uma nova família? Vocation spécifique, par exemple la vie sacerdotale ou religieuse. Será que eu tenho alguma vocação sacerdotal ou religiosa dentro da meu ser? Nous ne pouvons pas oublier le sort des enfants et des jeunes qui ont perdu leurs parents, des milliers d'orphelins, des enfants de jeunes non scolarisés, des enfants de la rue, des enfants de jeunes soldats malgré leur volonté, des enfants et des jeunes qui travaillent comme des esclaves, des enfants et des jeunes exploités par le pornotourisme. Não podemos esquecer o destino das crianças e jovens que perderam seus pais, milhares de órfãos, crianças e jovens que estão fora da escola, crianças e jovens soldados, apesar da sua vontade, crianças e jovens que trabalham como escravos, crianças e jovens são explorados pelo turismo sexual. Les victimes de la pédophilie s'en occupent, qui prend soin de ces victimes des crimes, qui clament la vengeance des cieux. Vítimas de pedofilia, quem se importa com tudo isso? Quem cuida dessas vítimas de crime que chamam a vingança dos céus? Les questions se multiplient, mais de bonnes réponses sont rares. Na vida dos jovens, muitas perguntas se multiplicam, mas as boas respostas são cada vez mais raras. Des idéologies contradictoires et erronées se multiplient jusqu'à dire qu'on ne sait plus qui est homme et qui est femme. A crise de autoridade se expande cada vez mais e mais. Ideologias contraditórias e erradas se multiplicam para dizer
que ninguém mais quem é homem e quem é mulher nesse mundo. Sont laissés devant leurs problèmes Tantos jovens são abandonados na frente dos seus problemas e afundam na solidão. l'automutilation, la boulimie ou l'anorexie. Voici quelques états d'âme de beaucoup de jeunes du monde actuel. A ansiedade, a depressão, a automutilação, bulimia, anorexia. Aqui são alguns dos estados em que muitos e milhares de jovens se encontram no mundo de hoje. D'enfants et de jeunes monte constamment, comme l'indiquent des statistiques. O número de suicídios mostram que o suicídio está aumentando cada vez mais aumentando. Manque d'espoir et d'espérance. Isso mostra claramente uma falta de esperança e de alegria. Il faut que nous le connaissions. Il faut que nous nous rendons compte du désarroi de tant de jeunes aujourd'hui. Isso é uma foto que a gente precisa estar consciente. Precisamos estar conscientes da situação que tantos jovens se encontram hoje. Les États-Unis sont jeunes. Tantos imigrantes que agora vêm na Europa, nos Estados Unidos, Ils ont perdu la perspective et la possibilité de la vie meilleure. eles perderam as suas perspectivas e possibilidades de ver uma vida melhor. Où les gens sont bien traités, où les gens ont des perspectives de la vie professionnelle et familiale dignes de l'homme. Na vida na qual que essas pessoas são sociedade, onde que são têm perspectiva, onde são protegidos, onde eles são dignamente recebidos. De dépendance. E eu queria destacar agora um problema sobre o vício. À Medjugorje, vous l'avez vu quelque chose au spectacle de hier soir. Aqui se fala muito sobre o vício aqui em Medjugorje. Vocês viram ontem à noite e na apresentação teatral ontem à noite. La maison du bureau de la paroisse, je rencontre un jeune prêtre, jeune, une quarantaine. Um dia eu saí do escritório paroquial, encontrei um jovem sacerdote que tinha mais ou menos 50 anos. Qui vient de l'Australie. E falamos em inglês, eu vim da Austrália até aqui. Il y a 20 ans, il est venu ici comme un jeune homme de 20 ans qui était alcoolique et drogué. E disse que há 20 anos atrás ele veio aqui a Medjugorje, ele tinha 20 anos na época, e ele era alcoólatra e viciado. Instantané. Aqui ele foi curado, de uma certa forma, instantemente. Isso foi tão forte e chocante que ele se converteu. Sacerdotal. E ele resolveu também o chamado sacerdotal. Heureux. Ele disse para mim: sacerdote, eu sou um sacerdote muito feliz. Exemple. L'année passée, après le festival de jeunes, Eu vou dar mais um exemplo. Ano passado, depois do Festival dos Jovens, chez moi, une jeune choriste de ce chœur magnifique international. ele veio aqui, um cantor desse maravilhoso coral internacional.
Ela era uma espanhola que mora em Londres. E depois de ter terminado a sua faculdade, me tocou muito fortemente aquilo que ela falou. Nós somos uma geração que ela está ferida eternamente. E até o último dia de nossa vida, em meu coração, a gente vai carregar essa ferida. Eu queria perguntar, qual que é o problema? Do que se trata? Ela fala, isso é o divórcio, era a geração da separação dos nossos pais. O divórcio se expandiu pelo mundo inteiro. Isso minou para todos nós a confiança de construir uma relação familiar estável. Isso nos dói. Que votre amour mutuel du mari et de la femme, c'est l'amour matriciel sur lequel un enfant grandit. Muitas vezes eu falo aos casais que a relação delas amorosas é uma matriz na qual nasce e cresce a criança. Important vos discours que vous faites si fréquemment et chaque jour. Não são tão importantes aquilo que vocês falam muitas vezes dia a dia. O vosso amor mútuo é o mais importante. Isso é o fruto, é o piso onde a criança está aprendendo a andar. E ela vai sair desse piso até o teto. No meu vida longa, durante muito tempo eu vivi em Paris. De confesser dans un gymnase lycée situé dans un quartier chic de Paris, 7e arrondissement. No tempo da quaresma, eles me pediram para que eu fosse confessar num bairro muito chique, num bairro da elite, que é o 7º Around, que é o bairro número 7. Surtout disant, mes parents se divorcent. Na confessionária, as pessoas vinham chorar de muitas coisas, mas o que mais elas choravam é porque os pais se separavam. E o papai abandona a mãe e separa-se dela. Ils disent, nous ne pouvons pas venir à la messe dominicale parce que nous devons acompanher nos parents para uma escapada de weekend. Outra coisa que eles falavam pra gente é que eles não conseguem ir na missa no domingo porque eles têm que ir com um dos pais no final de semana fora de Paris. Et alors, nous n'avons aucune possibilité d'aller à l'église. E assim, lá na aldeia, não tem igreja, a gente não busca, e não tem igreja, a capela, nos lugares onde a gente vai acampar, a gente não tem onde ir na igreja. As distâncias são longes e precisa ir de carro até a igreja. E os pais não vão na igreja. O contexto da vida é muito, muito importante. Assister le jeune dans leur solitude, dans leur désarroi. É importante fazer tudo para que possamos ajudar os jovens nessa situação em que eles estão isolados e sem ajudas. Permettra de retrouver le chemin, de voir la perspective, non seulement de savoir d'où venez-vous,
mais aussi la direction où allez-vous. Eu acredito que a vinda de vocês a Medjugorje vai ajudá-los para renovar e encontrar a perspectiva de onde vocês vieram, mas para onde vocês estão indo. Choisir. Vocês vão aprender a distinguir e escolher. Ne l'est pas. Aí vocês vão poder saber o que é bom e o que não é bom. Disait une vieille très sage professeure de psychologie canadienne, Janine Guindon, lorsqu'on fait le choix, il faut toujours savoir ce que nous abandonnons pour choisir quelque chose. Uma professora de psicologia velha já, quando se decide toma uma decisão, a gente precisa saber o que a gente abandonou e o que a gente pegou, para que a gente pudesse ter ciência do que a gente escolheu na nossa decisão. L'idée de tourner à gauche. Assim, se vocês decidem virar à direita, vocês abandonaram virar à esquerda. Vous savez pourquoi vous tournez à droite et non à gauche. Você saberá por que vocês viraram à direita e não à esquerda. C'est la maturation du choix. Isso você amadurece as suas decisões. Le choix, c'est une chose importante de notre vie et aussi aujourd'hui, ici à la fin de notre festival, nous devons aussi faire des choix. Tomar decisão, aquilo que eu escolho, é muito importante para a nossa vida. E ao final nesse festival, assim também a gente vai ter que fazer escolhas. Nous choisissons quelque chose et nous abandonnons des choses contraires. No sentido de que a gente escolhe algo e a gente abandona aquilo que é contrário àquilo que a gente escolheu. Tu prends ça ou ça, ah bah, il prend tout. Hein. Nós somos como pequenas crianças. Você quer isso ou aquilo, ele quer tudo. Isso na vida não funciona. Você não pode ter ao mesmo tempo. Musical. Vamos agora, a minha proposta, uma proposta da gente fazer uma pausa musical. Jesus loves me. Yes, 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 Jesus loves me. Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves me. 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 Hallelujah. Yes, Jesus loves me.
Yes, Jesus loves you. 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 Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Hallelujah. Yes, Jesus loves you. Hallelujah. Yes, Jesus loves you. Hallelujah. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves. Yes, Jesus loves us. 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 Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves us. 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 Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves us. Pronti? Jesmo li spremni? Estamos prontos? Chers amis, je vous ai parlé de la dépendance aussi. Prijatelji de la dragi, Amigos, eu falei um pouco sobre o vício e sobre a solidão. En Ukraine, Dieu créateur disait, il n'est pas bien que l'homme soit seul. kad nas je stvarao, Quando Deus nos criou, Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Il se sent seul. što rekli mladi O que faz os jovens hoje quando estão sozinhos? vrlo lako Rapidamente caem em suas dependências, nos seus vícios. C'est la dépendance du téléphone portable. otkrila se Descobriu-se uma nova dependência, o vício pelo celular, telemóvel. On parlait de cela. jedan od vidjelaca Dos videntes diz que Nossa Senhora já até mencionou sobre isso. Réseau de connaissances, de contacts par des pages sociaux
comme Facebook, par exemple. Dakle, preko mobitela Pelo celular, você pode entrar em todas as redes sociais, nas contatos como são o Facebook. Ils ont l'impression qu'ils dominent la relation. imaju E osjećaj tem a percepção de a segurança que estão dominando e controlando a relação. Que les jeunes ne sont pas tellement capables d'avoir des relations réelles, non virtuelles, mais réelles, comme une personne réelle, physique, devant nos yeux. A ja sam primijetila Eu percebi que os jovens muitas vezes têm dificuldades de fazer relações reais com pessoas verdadeiras que estão diante de você, de carne e osso. De mener une conversation intéressante, échange des idées, par exemple. gubi sposobnost za Perde a capacidade de desfazer uma relação mais larga, mais comprido, trocar ideia com um próximo. Des cas mortels. Hein? i Então, esse vício é cada vez mais um motivo para a vontade de perder a vida. Au bord d'un précipice. koliko ljudi Quantos jovens perderam a vida quando tentaram fazer uma selfie, um selfie num lugar muito, muito arriscado? De la circulation routière, qu'un jeune avec un téléphonino, avec un portable, entre sur le chemin est fauché par une voiture parce qu'on ne voyait pas. koliko Quantos jovens morreram nos exatos 3 de acidente porque estavam as pessoas foram atropeladas porque olhavam só no celular e não olhavam para onde que estavam andando. Uma mulher morreu no banheiro. Chargeait son téléphonino étant en l'eau, elle était court-circuitée. jer je puno E ela carregava o celular enquanto tomava o banho. E entrou um pequeno curto-circuito e ela morreu. Isso se chama fonodependência. Nous libérer de cette dépendance qui limite notre liberté. želimo Desejamos libertar daquilo tudo que nos liberta, que nos prende, para poder termos a nossa liberdade. Sur l'évangile maintenant. Vamos olhar agora o Evangelho. O que nos diz? Contre Jésus. jedan mladić su Um jovem encontra Jesus. vaših godina Um jovem da idade de vocês, dobar kandidat ele é um grande candidato a participar de um festival de jovens. N'est qu'un rabbin d'autorité. i on si sad Ele imagina que Jesus é apenas um rabino que tem autoridade. E nada mais do que isso, ele não conhece Jesus. De la peine de lui poser quelques questions plus importantes que banales. i on si E daje ele resolve fazer algumas perguntas que são importantes, que não são banais, são importantes para ele. Croyant, ressent le désir de vivre mieux, de se perfectionner. dakle mladić Um jovem israelita, fiel, né, crente, ele tem desejo de viver melhor, de ser perfeito. Première question est celle-ci. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Uma das suas primeiras perguntas é essa: mestre, o que devo fazer de bem para obter a vida eterna? La question est sensée, vu qu'elle vise le but ultime d'un croyant. pitanje je A questão tem sentido, porque o objetivo de cada fiel é obter a vida eterna. Plus loin, plus stratégique. Notre vie est plus cohérente, plus orientée vers le but. postoji jedno Existe uma verdade. O objetivo é que o objetivo é muito longe do todo a estratégia. Toda a nossa vida tem que estar destinada e esforçada e direcionada para esse objetivo. Perçoit déjà son point d'arrivée. i sad taj mladić E aquele jovem, ide
vai com o seu caminho de vida peregrinando, ele já está andando, mas ele vê e enxerga longe o seu destino, o objetivo final de sua caminhada. E Jesus responde de uma forma precisa a essa pergunta. Un seul est le bon. O que você está me perguntando sobre o que é bom? Somente um é o bom. Com um grande B, o bom. Jésus veut que le jeune homme clarifie pour lui-même le motif de sa démarche. Prije nego odgovori, Antes de responder à pergunta, Jesus quer que esse jovem esclareça a si mesmo, ou esclareça o que ele quer. Le bon maître Jésus montre à son interlocuteur, à ce jeune homme et à nous tous que la réponse à l'interrogation « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» ne peut être trouvée qu'en orientant son esprit et son cœur vers celui qui seul le bon. Isus koji je Jesus, que é um bom mestre, mostra ao seu interlocutor, a esse jovem, e para todos nós, que a resposta para essa pergunta, o que bom eu devo fazer para alcançar a vida eterna, isso daí pode ser encontrado apenas se você direcionar a sua alma e o seu coração para aquilo que é o único bem, o único bom. Ninguém é tão bom, somente Deus. Passage de l'Évangile. Isus je to rekao i u E Jesus disse em outros lugares, em outras partes do Evangelho. Pour répondre à la question sur le bien. samo Somente Deus pode responder a perguntas sobre o bem. Il est le bien. zato što Justamente porque Ele é o bom, Ele é o bem. Vous avez appris la grammaire, je crois, à l'école, non? svi ste vi u školi Somos todos são. Vocês aprenderam gramática na escola, todos vocês. Vous connaissez des sujets et des adjectifs. i znate Vocês conhecem que tem o sujeito e os advérbios e adjetivos. Toujours le sujet chez Dieu. ono što je kod nas Aquilo que a gente, para um exemplo, para Deus é um sujeito. mi smo lijepi, Nós somos lindos, nós somos belos, La bonté. a Bog mas Deus é a bondade, a beleza. mi smo više ili manje Nós somos mais ou menos feitos, mas nós somos mais ou menos justos, mas Deus é a justiça. Bien ou mal, mais Dieu est l'amour. mi možemo Nós podemos tentar amar, mal ou bem, mas amamos, mas Deus é o amor. Voyant la misère des autres, les aidant, nous sommes miséricordieux, mais Dieu est la miséricorde. mi možemo Nós podemos ter compaixão para o próximo, podemos ser misericordiosos, mas Deus é a misericórdia. Jésus a répondu à ce jeune homme, celui qui est bon est Dieu. i u tom E smislu nesse sentido, Jesus responde dessa forma para o jovem, que o único que é bom, esse é Deus. Comment être bon? i taj Comment do E esse bom Deus mostra como ser bom diante dos próximos e como ser melhor. pas toujours. i mi znamo Nós sabemos que muitas vezes somos bons, mas nem sempre conseguimos ser sempre bons. Pas méchant. smo dobri Quando a gente somos bons, e às vezes a gente quando é maldoso, malcriado também. Mas Deus é sempre bom. on je Ele é a bondade. Comprendre que Dieu lui-même, qui seul mérite d'être aimé de tout cœur, de toute âme et de tout esprit. Isus mladi Jesus deixa claro para o jovem, para ele poder entender, que Deus é o único
que merece ser amado, com todo o coração, com a sua alma e com seu espírito. Et alors, maintenant, étant source du bonheur de cet homme qui l'a questionné, Jésus termine sa réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dakle, Então, Jesus, que é bom, ele é fonte de alegria de todos os homens. E assim Jesus termina com a sua resposta. Se você deseja entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Deuxième question. E agora o jovem faz uma segunda pergunta. Quel commandement? Lequel? on pita koje zapovjedi? Koji? Quais são os mandamentos? Quais mandamentos? Vient la deuxième réponse de Jésus. E sad dolazi E aí vem a segunda resposta de Jesus. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. E Jesus responde a ele: Você não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, nemoj lažno svjedočiti. não darás falso testemunho, honrarás seu pai e sua mãe, e amar o seu próximo como a si mesmo. Vous savez que de 10 commandements, ils sont 10, 10 paroles de vie, ont été inscrits le temps de Moïse sur 2 tableaux en pierre. Vi znate, Vocês sabem que nós temos 10 mandamentos, que a gente chama as 10 palavras de vida. Na época de Moisés, eles estavam colocados em 2 pedras, escritas em 2 pedaços de pedras. Ces commandements, ces 10 paroles de vie sont toujours de vigueur, sont toujours obligeants, je dirais. kamen je materijal A pedra é um material que dura. Por isso que esses mandamentos, as palavras de vida foram escritas na pedra, porque elas duram para sempre e sempre valem. Inscrit seulement 3 commandements concernant Dieu lui-même. na prvoj ploči No primeira, pisane 3 zapovjedi koje se odnose na Boga. na pedra, a primeira pedra tinha 3 mandamentos que se referem a Deus. A kad Isus daje odgovor tom mladiću, Quando Jesus dá, ele não se refere ao primeiro pedra, sobre as 3 primeiros itens, mas sobre os outros. Mas no segunda pedra estão aqueles mandamentos que se relacionam com as pessoas. Eles são direcionados para as pessoas. Eles são direcionados para as pessoas, seres humanos. Ce sont les commandements, ceux qui sont cités par Jésus, qui ont trait au prochain. dakle, Então, a resposta que Jesus dá se refere aos mandamentos, que se referem às pessoas. C'est justement le chemin d'arriver à une vie meilleure. Isus Jesus diz a ele: aquilo que você fizer ao próximo é o caminho para melhorar a sua vida. Et tout cela, je l'ai observé. a mladić vidi Esse jovem, vimos que ele é fiel, ele responde: tudo isso que eu faço, que tu me disseste, eu já faço. činimo li mi tako, držimo se li mi toga? A gente também deve se manter assim, obedecer esses mandamentos todos. Des commandements qui sont contraires, absolument contraires à ce cité par Jésus. Kultura u kojoj A živimo cultura em que a gente vive e a sociedade criou os seus mandamentos e são mandamentos contrários aos mandamentos que Jesus diz. Vous pouvez mentir, vous pouvez voler, vous pouvez tuer, vous pouvez divorcer, vous pouvez faire des adultères, comme vous voulez.
I ta E kultura assim, essa cultura, vocês são livres, fazem o que vocês quiserem. Vocês podem matar, vocês podem mentir, vocês podem roubar, vocês podem enganar um ao outro, vocês podem fazer adultério. Vocês vivam como quiserem. Fidélité à Dieu aujourd'hui beaucoup plus difficile que dans de temps passés. tako da je E assim, a nossa fé em Deus, do nosso tempo, é muito mais difícil do que no passado. La condition de base de l'amour du prochain. ovi za, Esses mandamentos representam a base, as condições básicas da relação com o próximo. De nos rapports par rapport aux autres. ali E por esses mandamentos, nós podemos olhar qual é a nossa relação para com o próximo. C'est la première étape nécessaire sur le chemin vers la liberté. to je Essa é a primeira etapa no caminho da liberdade. Commencement, cette liberté. to je La première liberté, écrit Saint Augustin, c'est donc de ne pas commettre de péché grave. to je dakle Esse é apenas o começo da liberdade. A primeira liberdade, escreveu Santo Agostinho, é não fazer pecados graves. Le plus grand intellectuel de l'histoire de l'humanité et qualifié les péchés graves comme l'homicide, l'adultère, les souillures de la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège de toutes les autres fautes de ce genre, dit-il. Sveti Augustin Santo Agostinho, que é um dos maiores intelectuais da história da humanidade, diz que sobre os pecados graves, entre eles estão o homicídio, vjeru, o adultério, a fornicação, o roubo, o engano, o sacrilégio e todas essas outras falhas, outros pecados. Il dit, quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté. Mais ce n'est qu'un commencement de liberté. Ce n'est pas la liberté parfaite. Sveti Augustin Santo Agostinho diz que quando um homem decide que vai abandonar, renunciar, fazer pecados, isso é uma missão de todos os cristãos, para não fazer pecados. E assim começa a levantar a cabeça para a liberdade. Mas isso é apenas o começo da liberdade, não é a liberdade perfeita. Dans mon homélie, sont comme des panneaux de signalisation sur la route. u subotu u propovedi sam rekao da je 10 zapovjedi su kao oni prometni znakovi. No sábado eu disse que os 10 mandamentos são como aqueles sinais na estrada, De voitures, as placas sinalizadoras. panneaux de signalisation sont divisés en deux groupes, des obligations et des interdictions. Svi koji imaju Todos vocês que têm carteira de motorista sabem que tem dois grupos de sinais de trânsito. Uma são obrigações e outras são proibições. Du chemin, c'est pour ne pas nuire aux autres qui l'utilisent, de ne pas commettre les accidents qui causent invalidité ou bien la perte de vie. i to je zato Isso é para que a gente não pudesse sair da estrada, para a gente não machucasse o próximo, não fizéssemos acidentes de estradas que podem trazer perda de vidas e invalidades para a vida eterna, deixar as pessoas inválidas. Isso é o motivo da existência dos mandamentos. Esse é o caminho que devemos seguir. Voyage, da bismo sain stigli, et sauf. da bismo živi i zdravi stigli Para que a gente pudesse andar muito bem nessa estrada. Pèlerinage de notre vie. da bismo stigli Para que a gente pudesse alcançar o objetivo da nossa vida de peregrino. Nessa peregrinação de uma vida. La troisième question d'un jeune homme. Il dit, que me manque-t-il encore?
Je conduis bien. Je n'ai pas violenté ni de signaux signalatiques, donc de panneaux signalatiques de l'obligation ou d'interdiction. Je l'ai suivi. I sad mladi čovjek E agora o jovem vem e pergunta com uma terceira pergunta e diz: o que me falta então? Porque eu obedeço esses sinais, falo o que eu posso, o que eu não posso, tudo eu obedeço. E ainda assim me falta alguma coisa. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, il était très riche, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. E Jesus lhes responde imediatamente: se você quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tem. Ele era rico, era um jovem rico. Você dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Débarrasse-toi de tout ce qui tu n'es pas même capable de consommer. To znači, Isso significa liberte-se de tudo aquilo que você não pode sozinho gastar. L'homme le plus riche ne peut pas manger 2 dîners par jour. neko je rekao da Alguém disse que até a mais pessoa do homem não pode almoçar 2 vezes por dia. O homem mais rico não pode almoçar 2 vezes por dia. Puis, lorsque tu débarrasses des choses inutiles, puis viens et suis-moi. i šta mu Isus E kaže? o que Jesus lhe responde? Jesus lhe responde assim: quando você vender tudo o que não é necessário, venha e siga-me. De notre festival. I evo, Esse é o tema, é o lema do nosso festival. Mais la voie et en même temps le contenu de cette perfection consistant dans la suite du Christ, dans le fait de suivre Jésus après avoir renoncé à ses biens particuliers et à soi-même. dakle, put. Portanto, o caminho, ao mesmo tempo, carrega essa perfeição. Tem um conteúdo, seguir a Jesus Cristo. Seguir Jesus depois de abdicar de todos os seus dos seus bens e de si mesmo. Jésus et le jeune homme. Puis viens, suis-moi. Essa é a conclusão no diálogo entre Jesus e o jovem. Então, vem e siga-me. La merveilleuse profondeur de cette invitation sera pleinement perçue par les disciples après la résurrection de Christ, quand l'Esprit Saint les introduira dans la vérité tout entière. Predivna dubina A maravilha de profundidade desse convite será compreendido pelos discípulos apenas após a ressurreição do Espírito, após a ressurreição de Cristo, quando o Espírito Santo mostrar a eles toda a verdade. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal de vida. Vocês querem? Querem que eu fale isso? Querem escutar? Et alors, à la fin de mes études en médecine, j'étais déjà médecin. J'avais l'habitude, je ne sais pas par qui inspiré, de lire chaque soir un petit passage de l'Évangile. kad sam završio Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu era jovem médico, eu tinha o hábito de toda noite ler um pedaço Et j'avais une édition do Evangelho, da leitura. Eu tinha uma edição dos Evangelhos sinóticos. Eu lembro que as letras eram verdinhas. sont imprimés en parallèle de tous les évangélistes. sinoptičku A edição sinótica é uma edição em paralelo onde estão editados vários conteúdos. J'étais comme ébloui par la lumière qui
sortait de ces pages. I mene je doista E para mim, me chamou a atenção a luminosidade, a luz que trazia dessas páginas. Une certitude croissante que c'est la vérité. i u menu je E mim criou essa segurança de que isso era a verdade com um I maior. Edith Stein. to je bilo nešto malo kao ona veliko obraćanje. Era uma pequena conversão da Erwin Stein. Finalement déjà athée, d'une famille orthodoxe juive qui vivait en Allemagne. Vi znate, ona Vocês sabem, ela era ateia, judia, mas ela nasce de uma família ortodoxa, família na Alemanha. Husserl. bila je Ela era assistente de um filósofo Russell. jako talentirana. Ela tinha muitos talentos. Ela era filósofa. Un an, elle a gardé l'appartement de ses amis qui sont partis en vacances. I jedan put Uma vez, num ano, ela tomava conta da casa dos seus amigos que foram viajar de férias. Elle a trouvé la biographie de la Sainte Thérèse d'Avila. i u njihovom E nas bibliotecas delas ela observa um livro sobre a biografia de Santa Teresa de Ávila Elle-même par la Sainte Thérèse. dakle njezin život e a sua vida inteira que foi escrita com a sua própria mão, a própria Santa Teresa. Cette autobiographie toute la nuit. Edith Stein, nessa biografia, leu a noite inteira. À l'aube, au matin, elle a fermé les livres en disant tout est vrai. ujutro Logo pela manhã, ela fecha o livro e fala: tudo isso que está aqui escrito é verdade. À un baptême. i počela se E pripremati. ela começou a se preparar para o batismo. E foi aos padres beneditinos Disait, je suis juive. I kaže, e disse: eu quero ser batizada, eu sou judia. Il faut se préparer, il faut connaître ce que nous croyons. i Benedikt, E os beneditinos lhe falam: você precisa se preparar, você precisa saber o que isso, naquilo, na nossa igreja que a gente acredita. De questions hein, à propos. i ona mu kaže, pa Ela diz assim: pergunta-me, façam perguntas e eu te respondo. Ces réponses, le bénédictin est arrivé à la conclusion qu'il connaît mieux la théologie que lui-même. i slušaj, E ouvindo as respostas dela, Beneditino chegou à conclusão que ela sabe mais teologia do que ele mesmo. Saint Stein, Bénédicte de la Croix, ona je proglašena Ela é proclamada santa, Edith Stein, é a Santa Benedita da Cruz. déportée à Auschwitz. za vrijeme Ela, durante a ocupação austríaca, a ocupação nazista da Áustria, ela foi deportada para Auschwitz. Ela foi assassinada pela câmara de gás. isto je sudbinu No mesmo fim que o São Maximiliano Kolbe. Thérèse, voilà, Sainte Edith Stein est devenue non seulement canonisée, mais elle est patronne de l'Europe. i zahvaljujući E agradecendo a linda essa livra de Santa Teresa Ávila, ela não é só canonizada, como ela é a protetora da Europa. Vu dans l'Évangile. dakle meni Assim, para mim, estou maravilhado por aquilo que eu li no Evangelho. i nisam znao šta. Eu não sabia o que era. Collègues de faculté commençaient déjà à faire des spécialisations. Moi, j'ai déjà fait un degré de spécialisation en pédiatrie, mais je ne savais pas que faire avec ma vie. Dakle, dok su Então, enquanto meus colegas e amigos estavam indo na especialização,
fazendo pediatra. Eu tinha terminado a primeira base de especialização para ser pediatra, mas eu não sabia o que fazer da vida. Assistant à la cathédrale de l'anatomie normale, j'enseignais le jeune étudiant l'anatomie humaine. Alla facoltà. L'anatomie humaine. Dakle, na fakultetu. Na faculdade, eu era assistente na matéria na anatomia humana. Sectoire, c'était le novembre, automne, pleuvait. Moi, je marchais sur la rue principale de la capitale et en passant à côté d'un kiosque qui vendait des frites, j'étais ébloui la deuxième fois par une autre idée, deviens prêtre. Nakon vježbe, Depois de exercícios da faculdade, a matéria de autonomia, de corte, né, de pedaços, era o outono, no mês de novembro, estava chovendo, e de um determinado stand, gdje se prodavali onde se vendia batata frita, veio a ideia de se tornar um sacerdote. Je ne peux pas tout laisser, toute la médecine, etc., et devenir prêtre. ja sam odbacio Logo abandonou essa ideia rapidamente e pensou, isso é loucura, eu vou fazer medicina, vou concluir medicina e vou ser médico, não padre. to mi se vraćalo kao bumer. Isso sempre voltou para mim como um bumerangue. De la prêtrise. I onda sam E aí eu comecei essa vontade de ser sacerdote. La fin, je suis avec vous aujourd'hui. i eto me kud Eis-me até onde cheguei aqui diante de vocês. Esse meu chamado. Alors, il ne s'agit pas seulement de se mettre à l'écoute d'un enseignement et d'accueillir dans l'obéissance un commandement. Plus radicalement, il s'agit d'adhérer à la personne même de Jésus, de partager sa vie et sa destinée, de participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. Dakle, Pois então, samo o tome uma palavra que para a gente escutar algum ensinamento e aceitá-lo com obediência aos mandamentos. É muito mais radical. A gente precisa aderir à pessoa de Jesus Cristo, compartilhar a sua vida e o seu destino e participar pela sua obediência, que é livre e cheia de amor, mas sempre obediente, aceitando a vontade do Pai. razgovor između A conversa entre o jovem e Jesus acaba de uma forma muito amarga. on se nije mogao odreći svojega bogatstva. O jovem não podia abdicar dos seus bens e suas riquezas. S'en alla contristé, il retombe dans la tristesse. I nakon što je čuo E após que escutaram essa palavra, vendam tudo e me siga, o menino sai triste. Ele saiu triste do diálogo, imao pois ele tinha muitos bens. Les disciples eux-mêmes sont effrayés par l'appel de Jésus à les suivre, appel dont les exigences dépassent les aspirations et les forces humaines. ali ne samo Não somente o jovem rico, mas também os discípulos ficaram assustados com o chamado de Jesus para segui-lo, porque as exigências eram muito grandes. Era muito mais do que a força humana deles que pudessem aceitar. Pour être sauvé, disait-il. Mais le maître renvoie à la puissance de Dieu. i Pour nakon les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible.
Sad kad su učenici Quando os discípulos ouviram aquilo que aconteceu entre Jesus e aquele jovem, ostali su eles ficaram e perguntam: quem então pode ser salvo? Perguntou a Jesus. E o mestre responde: sobre o poder de Deus. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Maintenant, je suis la vérité, le chemin et la vie. Isus nam Jesus nos diz agora para todos nós: eu sou o caminho, a verdade, o caminho e a vida. Nous, le pèlerin en marche vers les cieux. Amen. i mi E koji nós, que somos peregrinos no caminho para o céu, vamos segui-lo. Amém.